pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Tome Nota de hoje, em que nós conversaremos um pouquinho sobre a nossa atividade somativa da disciplina de Gestão Organizacional. Vocês já me conhecem, eu sou a professora Caroline e sou uma das professoras tutoras da disciplina e vou caminhar com vocês aqui nesse vídeo breve para a gente entender ponto a ponto sobre o que se espera dessa atividade, como vocês devem elaborar, algumas perguntas que são frequentes, para que vocês consigam realizar uma atividade de maneira bem eficiente. Vamos lá, então? Basicamente, a nossa atividade ela consiste no quê? Ela consiste numa análise de caso focada em responsabilidade social corporativa. A responsabilidade social corporativa, conhecida também como a nossa famosa RSC. Além de debates, né, que estão ali completamente vinculados e também sendo trazidos em relação à ética empresarial. Então, essa atividade, ela nada mais é do que uma oportunidade de vocês desenvolverem todos os conceitos que foram buscados ali ao longo das semanas, para que vocês chegassem aqui e tivessem um conhecimento pleno para realizarem essa atividade, certo? Então, vejam. Primeiro passo, né? Como que a gente introduz essa atividade? Vocês devem escolher uma empresa brasileira, uma empresa que vocês admirem, que tenham, que vocês, pelas práticas que vocês conhecem, práticas que são públicas, que tenham de fato atitudes voltadas para a responsabilidade social e para a ética empresarial. Então, vocês vão fazer uma análise detalhada relacionada a esses aspectos, entendendo como é que elas implementam isso, como que elas mantêm esses programas, né? O que essas empresas pensam, como que a gente tem conhecido essas questões voltadas para essas empresas que estão se destacando nesses quesitos. Então, esse primeiro momento é o momento em que vocês deverão fazer uma escolha, tá? Uma escolha de uma empresa que vocês entendem como viável, tá? Feito isso, né, vocês deverão ali trazer essa escolha para campo, para vocês explorarem na realização da atividade. E aí vocês deverão me justificar ali na escrita, justificar na atividade, o porquê de vocês terem escolhido essa empresa X aí que vocês escolheram, né? Então, para responder isso, vocês devem pensar o seguinte: por que eu escolhi essa empresa? Por que essa empresa me chama atenção? O que essa empresa tem em termos éticos, em termos de responsabilidade social, que me brilharam os olhos? Então, pensando nisso, vocês deverão trazer a justificativa do porquê vocês escolheram esta empresa, tá? Feito isso, vocês, na sequência, deverão trazer também uma questão voltada na análise de vocês para a descrição das políticas e programas de responsabilidade social e ética empresarial. Então, depois de terem realizado essa pesquisa, vocês deverão aprofundá-la, mas num sentido de entender de fato como é que essas políticas, esses programas, eles foram implementados. E aqui quero destacar um ponto. Vocês devem buscar fontes confiáveis, tá? Busquem fontes confiáveis, vão até o site da empresa, busquem fontes que tragam relatórios de sustentabilidade que são confiáveis. Que mais? Tragam ali notícias de fontes confiáveis que trazem informações sobre premiações que essa empresa pode ter ganhado em razão desses pontos, certo? Então, pensa comigo. Se eu explorar um relatório de sustentabilidade, eu vou ter essas informações? Muito provavelmente sim. Então, busquem esse tipo de fonte, esses dados, já que a gente tem tudo isso muito claro nesses arquivos aí que são confiáveis pela internet. Feito isso, vamos para o próximo passo. E o próximo passo, ele consiste basicamente numa análise crítica, certo? Então, com todas essas informações em mãos, vocês deverão, né, analisar como é que essa empresa, ela implementa os programas dela. Então, pensem aqui no seguinte sentido. Pensem nos desafios que elas enfrentam, nas estratégias que elas utilizam, certo? Vocês têm que se perguntar, por exemplo, se esses programas que vocês levantaram ali, eles estão alinhados com os conceitos que foram discutidos durante as semanas aqui na nossa disciplina, por exemplo, né? Eles de fato são eficazes, eles de fato vão surtir efeitos, ou eles são feitos só para um marketing ali. Então, vocês deverão fazer uma análise crítica mesmo, né? Então,
Lembrem-se muito dos conceitos voltados para a questão da ética empresarial, da sustentabilidade, dessas questões que foram discutidas e tragam aqui nessa análise crítica, nesse ponto do relatório de vocês, tá? Bom, feito isso, né, a gente vai fazer na sequência uma avaliação em relação, vinculando diretamente essa análise crítica, mas uma avaliação da eficácia, certo? Então, vocês deverão analisar aqui, por exemplo, evidências que já tem para avaliar, para trazer essas informações, né? A gente tem um depoimento público ali de um stakeholder relacionado a essa empresa. A gente sabe de premiações que essa empresa ganhou, premiações que são sérias, que mensuram de fato, que têm critérios. Então, construam toda essa avaliação e tragam esses pontos aí de debate, certo? Façam isso vinculando, né? Vocês sabem que a análise crítica está muito vinculada com essa avaliação, que por sua vez está muito vinculada com a pesquisa que vocês fizeram, porque para vocês desenvolverem esses tópicos, vocês deverão ter feito uma pesquisa consistente em relação a isso, certo? E trazendo essas questões, façam essas análises aí dentro dos pontos que nós falamos, certo? Na sequência, vocês deverão fazer algumas reflexões pessoais sobre o que vocês entenderam, o que vocês aprenderam, as lições que vocês tiraram. Então, aqui, se coloquem mesmo no papel de gestores, de futuros gestores, para que vocês entendam se essas lições, elas seriam eficazes, por exemplo, para a carreira que vocês querem desenvolver, certo? Então, pensem aqui na ética, na responsabilidade social aqui, de uma forma em que vocês deverão, obrigatoriamente, entender se vocês aplicariam tudo isso que foi feito, né? Isso vai impactar, por exemplo, na reputação da empresa? Isso vai formar uma cultura organizacional forte? Como que isso se relaciona com a sociedade? Então, dentro dessa análise, vocês deverão refletir sobre esses pontos para chegar a essa conclusão nessa questão aqui, tá? Feito isso, né? Vocês podem estar me questionando, professora, mas como que eu apresento isso? Como que eu compilo isso? Quais são os arquivos que eu devo enviar? Devo enviar ponto por ponto? Não. Vamos lá, vamos entender agora sobre a estrutura do trabalho. Basicamente, a estrutura do trabalho ela consiste num relatório. Se vocês entrarem lá em atividades somativas da disciplina, em orientações, né, sobre atividade somativa 2, vocês terão um template que deverá ser utilizado para a realização dessas atividades, tá? Lembrando que aqui na atividade nós tínhamos um limite de 3 páginas, porém, esse limite, né, após muitos pedidos, foi expandido para 7 páginas. Então, vocês têm 7 páginas para desenvolverem esse relatório, trazendo justamente essa estrutura que nós conversamos. Uma descrição breve da empresa, a justificativa da escolha dessa empresa, a descrição das políticas e os programas que são implementados, essa análise da implementação e da manutenção dos programas que vocês desenvolveram, essa avaliação da eficácia com base nas evidências que vocês levantaram e, por fim, como uma forma de conclusão do relatório, as reflexões pessoais sobre o caso, as lições que vocês, enquanto gestores, futuros gestores, tiraram ali em relação a isso, tá? Não se esqueçam de utilizar as referências bibliográficas, afinal, nós estamos falando de trabalhos acadêmicos que precisam ser muito bem estruturados, então utilizem as normas da ABNT também, formem essa ideia de que a necessidade da utilização das normas ela é fundamental em trabalhos acadêmicos, então façam isso de uma maneira bem estruturada, certo? Vocês precisam desenvolver tudo isso também, além dessas necessidades formais aí, com uma clareza, certo? Então, essa clareza, ela tem que ser exposta no trabalho de vocês têm que desenvolver um trabalho que demonstre uma profundidade na pesquisa, né? Façam sempre reflexões se os dados que vocês levantaram foram suficientes, se eles estão bem fundamentados, se vocês conseguiram compreender ali os conceitos que foram desenvolvidos, né? Esses conceitos, eles se conectam com o que vocês estão trazendo, com as práticas da empresa que vocês escolheram, né? Tudo isso vai trazer uma qualidade para vocês, uma qualidade no levantamento de dados, na elaboração do relatório, na própria reflexão que vocês
farão ao final, né, sobre as questões relevantes, sobre as questões que se conectam a tudo que foi analisado, certo? Então, basicamente, apresentem um relatório bem estruturado, com uma linguagem muito bem clara, né? E organizados ali até um limite de 7 páginas, beleza? Então, essas eram as informações básicas que nós tínhamos sobre a nossa atividade somativa 2. E se vocês tiverem qualquer outra dúvida em relação à atividade ou em relação a qualquer assunto da nossa disciplina de gestão organizacional, eu e os demais professores tutores estamos à disposição pelos canais oficiais, pelo Fale com a Gente, pelos fóruns da disciplina. É só mandar uma mensagenzinha lá que tá tudo certo, tá bom? Lembre-se também que a atividade é uma atividade em grupo, certo? E mesmo que você esteja desenvolvendo essa atividade sozinho, você deve estar inscrito em um grupo obrigatoriamente. Nos parâmetros lá que estão no contrato de grupos, né? Vocês tinham até a semana 5 para se inscrever. E caso vocês não tenham se inscrito, vocês foram alocados em grupos aleatoriamente pelo sistema. Beleza? Então é isso, pessoal, e até a próxima!